sou de Vitória da Conquista, na Bahia, e eu estou completando agora 6 meses de intercâmbio de au pair aqui nos Estados Unidos. Então eu vou falar para vocês mais ou menos como foi a minha experiência. Primeiro eu vou falar para vocês, resumidamente, o que é o intercâmbio de au pair. No intercâmbio de au pair, você vem para os Estados Unidos através de uma agência para ficar na casa de uma família anfitriã. Então você cuida das crianças dessa casa. Basicamente esse é o programa. Você precisa de uma agência, pelo menos aqui nos Estados Unidos, para conseguir, né, fazer esse intercâmbio. E também tem alguns critérios de idade, de nível de inglês, enfim, entre outras questões. Mas não é o foco do vídeo explicar o que é o au pair. Então, a primeira impressão que eu tive foi muito boa. E quando eu cheguei estava nevando, então já era uma experiência muito nova pra mim, então aquilo foi incrível, né? Eu fui muito bem recebida pela família anfitriã, eles foram muito legais. A mãe anfitriã, né, que é a mãe das crianças, que foi me buscar no aeroporto, e foi muito legal, foi muito gentil comigo, me senti muito acolhida, estava super cansada, porque eu precisei sair de casa 3 da manhã, lá no Brasil, e só cheguei aqui no outro dia, eu acho que 5 da tarde, algo assim, né, porque ainda tem foram muitas horas, porque ainda tem a mudança de horário, né, nossa, como é o nome? Fuso horário. Então, a primeira impressão foi ótima, sabe? Você chegar assim, quando você chega, quando você pousa, você fala, cara, eu estou em outro país. Isso é muito legal, é muito bacana. E quando eu cheguei estava nevando, então foi algo muito novo pra mim, muito interessante. E foi uma experiência incrível, né? Então, os primeiros desafios que a gente tem aqui, dependendo da pessoa, né, é o inglês e também fazer amizades. Foi fácil fazer amizades, mas amizades brasileiras, porque o au pair a gente tem vários grupos, a gente tem 1000 grupos. Tem o grupão geral, daí tem um grupão que vai para tal estado, aí tem um grupo que vai para tal cidade, aí tem um grupo do bairro. Então são vários grupos. Quando eu fui tirar o visto também, tinha o grupo que era de Recife, aí o grupo que era do mês de janeiro, o grupo que era da data tal. Então são muitas conexões que a gente faz antes de vir. Então eu conheci algumas pessoas antes de vir, né, através do WhatsApp, através dos grupos, na verdade. Então criamos grupos no WhatsApp e dificilmente aqui você fica sem amizade nenhuma, sabe? Brasileira, no caso. A menos que você seja, assim, bem chato. Mas, se não for o caso, você vai fazer amizade muito fácil, porque, primeiro, porque tem muito au pair brasileiro aqui, muita au pair brasileira, e segundo, que como você tá tecnicamente sozinho, né, fora do seu país, você acaba querendo buscar outras amizades, principalmente brasileiras. Pelo menos foi isso que eu fiz, né, no começo. Então, você cria conexões rápido, você cria amizades rápido, não é um problema grande assim, mas ao mesmo tempo você tem que saber lidar com as despedidas, né? Porque você já tá se despedindo da sua família no Brasil, da sua vida, de repente do seu trabalho, dos seus estudos, e quando chega aqui também você tem que lidar com isso, porque a gente não vem no mesmo tempo, né? As au pairs não vêm no mesmo tempo, então quando uma tá completando um ano, a outra tem 6 meses, então ela vai acabar o programa antes e ter que voltar pro Brasil, ou não sei, né? De repente mudar de estado, algo do tipo, então você tem que estar ali constantemente acostumada com as despedidas, né? Como foi em relação ao inglês? Bom, eu achava que eu tinha um inglês assim muito pouco, e realmente era, e muito gravado. Eu gravava muito o que precisava falar, por exemplo, nas entrevistas com as famílias. Eu imaginava, né? Eu me imaginava qual pergunta que a família pode fazer, qual perguntas que as crianças podem fazer. Então eu estudava aquela pergunta, eu estudava a resposta para aquela pergunta, eu estudava as minhas próprias perguntas para eles. Então, assim, é muito difícil. Se você não tem um inglês intermediário, avançado, vai ter essa dificuldade na comunicação. Mas, assim, eu diria que foi até ok, sabe? Se você encontrar pessoas legais no seu caminho para ser pacientes, para te ajudar, vai ser uma dificuldade, mas não vai ser a pior coisa do mundo, sabe? Porque você precisa se desenvolver. Para se desenvolver, você precisa errar muitas vezes, falar errado, tentar comunicar. Às vezes você vai ali na mímica, às vezes você vai usar outras palavras, né, para tentar definir aquela palavra que você não conhece. Então, é um desafio muito grande, é uma parte muito difícil, mas ao mesmo tempo é uma parte, assim, legal, que dá pra você se divertir enquanto você aprende. Mas também depende do seu perfil. Eu, por exemplo, tenho essa dificuldade de conversar com outras pessoas, e por isso também que eu fiz mais amizades brasileiras aqui. Em português eu já tenho dificuldade de chegar e conversar, então imagina em inglês. Então, pro meu perfil, é um pouco mais difícil, é um pouco mais demorado, porque eu não vou tentar, eu vou ali gastar o meu inglês com aquela pessoa.
não, é mais difícil. Quem tem esse perfil de, eu quero tentar conversar, eu vou falar mesmo que eu falei errado, você se desenvolve muito mais rápido, mas independente, né, você tá aqui, então você vai evoluir, né, de forma mais lenta ou de forma mais rápida. Se você for intencional, você vai evoluir, porque não significa que você passar um ano aqui, que você vai automaticamente aprender inglês. Você tem que ser intencional e tem que estudar também. Experiências boas e ruins. A experiência ruim que eu tive talvez foi sobre o inglês, porque, por exemplo, quando você tenta falar com alguém em inglês, às vezes a pessoa e você não consegue se expressar direito, ou você não consegue entender a pessoa direito, tem gente, principalmente em atendimento, que simplesmente desiste de falar com você, né? Se você falar, eu não entendi isso aqui, você pode repetir? Aí a pessoa repete uma vez, você de repente não entendeu ainda. Aí a pessoa simplesmente para de olhar pra você, olha pro computador e finge que você não tá mais ali. Ela não procura estratégias de comunicar com você. Então isso foi uma experiência ruim que me travou, inclusive, de falar com outras pessoas, porque eu pensava, eu não vou chegar lá pra tentar conversar, porque quando eu chegar e falar errado, a pessoa vai desistir de falar comigo. E é uma situação muito, assim, frustrante, né? Você se sente meio incapaz de fazer aquilo, né? De falar, de se comunicar. Então essa foi uma das experiências ruins. E eu acho que só a experiência ruim. Na verdade, tem sido muito bom aqui porque você tem que ter sorte. No meu caso, eu orei muito, pedindo a Deus as coisas que eu esperava ter aqui, as coisas que eu esperava que a família me oferecesse, ou como eu esperava que a família fosse, porque da mesma forma que você pode encontrar uma família muito boa, como eu, você pode encontrar uma família muito ruim, sabe? Tem famílias que elas não estão nem um pingo interessadas na troca cultural, que é o intuito do programa, né? Na troca cultural ou em favorecer ao pé de alguma forma, ajudar de alguma forma. Eles querem simplesmente uma mão de obra barata, porque querendo ou não, a gente que é uma mão de obra barata, né? Não tão barata para as famílias, né? Geralmente são famílias que têm um nível econômico assim maior, não precisa ser rico, mas geralmente quem tem ao pé tem um nível econômico maior aqui. Mas ainda assim é muito mais barato do que se eles fossem pagar uma babá aqui mesmo. Então tem famílias que estão apenas interessadas nisso, né? Em pagar pouco. Mas tem famílias que estão interessadas na troca cultural, em receber alguém. E é muito legal porque aqui tem bastante famílias que estão interessadas nisso, né? Que recebem intercambistas para terem experiência. Isso é muito legal. E das experiências boas, claro, estar envolvido em uma outra cultura, poder estar melhorando o inglês, poder viajar para lugares diferentes. Eu fui para Califórnia 2 semanas atrás, então isso foi bem legal. Uma coisa difícil, né, no Brasil, você ficar viajando o tempo todo. Mas aqui é uma coisa mais simples. E você conhece outras coisas também, por exemplo, conheci a neve, coisa que não tem no Brasil, né? Sei lá, acho que só em pontos específicos e é bem diferente. Então, conhecer a cultura, conhecer as coisas novas. Eu que moro aqui no Colorado, tem montanhas incríveis aqui, lugares para você fazer hike, tipo escalada, caminhada. Então, é muito legal, muito divertido você conhecer outros lugares dessa forma, você conhecer outras culturas. É muito divertido também você estar num lugar e ver ali pessoas falando vários idiomas diferentes. Aqui eles falam, tem muitas pessoas, né, do México, da Colômbia. Então, em todo lugar que você vai, tem pessoas falando espanhol, tem, enfim, de outras culturas também. Então, isso é algo muito legal, é algo muito comum aqui, né? Se a gente vê no Brasil alguém falando inglês, a gente já fica, nossa. E aqui são vários idiomas, né, ao mesmo tempo, são várias pessoas diferentes. Enfim, é uma mistura de cultura muito grande e isso é muito bacana, né, tá inserido nisso. O que mudou depois de 6 meses? Bom, esses 6 meses passaram muito rápido, muito rápido. Nos primeiros 3 meses eu estava estudando à noite. Então eu trabalhava durante o dia e à noite eu ia pro curso. É um curso de inglês que para você fazer au pair você tem que fazer esse curso também. Não precisa ser necessariamente de inglês, mas como eu precisava do inglês, eu escolhi fazer esse curso. Então eu fui mais ou menos 3 meses durante a noite. Então eu não fazia outra coisa, né? Só trabalhar, estudar e ir pro curso. Então, depois que finalizou o curso, eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa, preciso ocupar meu tempo. E a gente tem muito isso, né? Eu preciso estar produtivo o tempo todo. Então, isso foi algo, inclusive, que me deixou um pouco ansiosa. Quando eu terminei o curso, eu falei, eu preciso produzir de alguma forma, eu preciso fazer alguma coisa, né? Aquela pressão que a gente tem. Inclusive, eu conversei com meu irmão.
Aí ele me falou, não se preocupa tanto com isso, você já está fazendo algo muito grande, sabe? Trabalhar 9 horas por dia já é bastante coisa, você tá em outro país, você tá lidando com uma outra cultura, então, cara, o que você já tá fazendo é incrível, valoriza o seu esforço, valoriza o que você já tá fazendo. Então, eu resolvi descansar um pouco, né? Ter as minhas noites mais livres, ir para lugares diferentes, ou simplesmente descansar mesmo e estudar também, né? Porque a gente precisa estar o tempo todo estudando inglês. Então, agora, depois desses 6 meses que se passaram, eu voltei a pensar de novo. Falei, realmente, eu tô fazendo bastante coisa, mas a gente sempre quer crescer, né? Eu não quero voltar pro Brasil do mesmo jeito que eu vim e simplesmente continuar no mesmo lugar. Então, agora, o que mudou pra mim foi esses pensamentos. O que que eu vou fazer daqui pra frente? Quais são os meus planos? E eu não tinha muito um plano, assim, o que fazer depois do au pair. É algo que eu estou pensando aqui durante o meu processo, durante as oportunidades que me aparecem, durante as minhas necessidades também, né? O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer aqui no país. Enfim, então é algo que depois desses 6 meses você meio que dá aquele estalo e fala: eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso ter um plano, eu preciso saber o que, que eu vou fazer depois daqui. Então acho que eu tô meio nesse período de pensar o que fazer depois que acabar o meu intercâmbio. Valeu a pena fazer o intercâmbio de au pair? Bom, eu não concluí ainda meu intercâmbio, mas até o momento eu diria que sim, vale muito a pena você passar por uma experiência dessa. Não é algo fácil, não é algo fácil de conseguir, não é algo fácil de vivenciar, mas assim, é uma experiência incrível. E tudo que a gente espera, todos os nossos sonhos, o que a gente quer fazer, vai ser muito bom, vai ser uma realização muito boa, mas ao mesmo tempo vai ter muitos desafios e vai ter suas partes negativas. Então eu diria que o intercâmbio de au pair é mais ou menos isso. Você pode realizar sonhos, mas com certeza vai ter os desafios, né? As coisas não são fáceis, assim, viver na casa de uma outra família não é fácil. Se acostumar com a educação diferente das crianças não é fácil, mas no final das contas, isso pode valer muito a pena. Essa é a minha experiência. Eu sei que muitas meninas que vieram pra cá têm experiências negativas, mas em particular a minha experiência tem sido muito boa e eu espero que os 6 próximos meses sejam melhor ainda. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Se você gostou da minha experiência de 6 meses aqui nos Estados Unidos, deixe seu curtir e até o próximo vídeo.